Imagine-se no século XVIII em uma igreja simples, mas imponente pela solenidade de sua mensagem. Um pregador de semblante austero e voz firme começa a discursar. A congregação, composta por homens e mulheres, sente no ar algo denso, pesado, um medo quase palpável. O pregador, com calma assustadora, começa a descrever a fúria divina de forma tão vívida que, para aqueles que o ouvem, é impossível não sentir a presença de Deus, não em sua bondade, mas em seu julgamento. O tema do sermão: pecadores nas mãos de um Deus irado. Este foi o momento histórico em que o sermão de Jonathan Edwards, que marcou um divisor de águas na história do puritanismo e do grande despertar religioso, foi proferido. Mas quem era Jonathan Edwards? Esse homem cujas palavras ecoaram em toda a América colonial. Um teólogo que, apesar de sua aparente fragilidade, foi capaz de abalar as estruturas de uma sociedade religiosa com uma pregação tão devastadora quanto transformadora. Jonathan Edwards nasceu em 1703, em uma época em que a Nova Inglaterra vivia um período de grande espiritualidade, mas também de uma profunda apatia religiosa. O que parecia ser uma simples figura de um pastor calmo e dedicado, escondia um pensador profundo e um pregador imbatível. Conhecido por sua erudição, Edwards escreveu extensivamente sobre a natureza de Deus, a moralidade humana e a experiência de conversão. Porém, foi seu sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado, pregado em 1741, que o imortalizou na história da Igreja. Este sermão, mais do que qualquer outro, capturou a essência de sua visão de um Deus que é tanto misericordioso quanto terrível. Um Deus que pode, em um instante, salvar ou condenar. O contexto histórico também não pode ser ignorado. Na época, a Igreja puritana estava passando por uma crise de espiritualidade. Muitos haviam se afastado do fervor religioso original, vivendo mais por tradição do que por uma fé pessoal vibrante. Nesse cenário, Jonathan Edwards se ergueu como um farol de verdade, pregando com paixão e profundidade as realidades do juízo divino e da necessidade urgente de arrependimento. Imagine, agora, aqueles que estavam presentes naquele domingo de 1741, em Enfield, Connecticut. Eles provavelmente já estavam acostumados com os sermões tradicionais, que falavam de um Deus amoroso, misericordioso e compassivo. Mas Edwards, em sua pregação visceral, pintou um retrato de Deus não apenas como Salvador, mas também como juiz. Um juiz irado, cujas mãos são firmemente estendidas para agarrar aqueles que permanecem em pecado. Ele usou metáforas poderosas, como o pecado sendo uma corda que mantém os pecadores suspensos sobre o abismo do inferno, à mercê de um Deus irado que poderia, a qualquer momento, soltar-lhes o fio. O resultado foi devastador. A congregação foi tomada por um medo genuíno. Mulheres choravam, homens tremiam e muitos caíam ao chão, clamando por misericórdia. Aqueles que estavam ali não podiam mais negar a realidade da condenação eterna. Não era uma simples advertência, mas uma realidade aterradora e iminente. A pregação de Edwards não apenas chamou atenção para a gravidade do pecado, mas também expôs a fragilidade humana diante do poder de um Deus santo. Alguns relatos da época mencionam que pessoas presentes no sermão gemiam, choravam copiosamente e até mesmo gritavam de terror, agarrando-se aos bancos e colunas da igreja por medo de cair no inferno. Há também relatos de desmaios e convulsões entre os ouvintes, tamanha a convicção de sua pecaminosidade e do perigo iminente da condenação eterna que o sermão provocou. Mas talvez o que torne o sermão ainda mais perturbador seja a maneira como Edwards desmonta qualquer ilusão de segurança espiritual baseada em mérito humano. Ele afirma com uma frieza cirúrgica que o homem não possui em si mesmo nenhuma capacidade de escapar da condenação.
nem boas obras, nem religiosidade aparente, nem mesmo a frequência a cultos seriam suficientes para livrar alguém das garras da ira divina. Tudo que impede o pecador de cair imediatamente no inferno, segundo Edwards, é a vontade soberana de Deus, que escolhe, por sua misericórdia, sustentar o ímpio sobre o abismo, mesmo que ele não mereça. Essa afirmação, na época, foi um golpe direto na arrogância espiritual de muitos ouvintes e continua sendo um espelho incômodo para a fé superficial dos nossos dias. Outra imagem memorável do sermão, e talvez uma das mais aterradoras, é a comparação do pecador com uma aranha ou algum inseto asqueroso, suspenso por um fio fino sobre o fogo e odiado por Deus por causa de sua impureza. Edwards não suaviza. Ele não romantiza a condição humana. Ao contrário, ele expõe, sem anestesia, o desprezo que o pecado provoca diante da santidade divina. O objetivo não era humilhar por humilhar, mas levar à compreensão profunda da distância entre o homem pecador e o Deus Santo. Essa distância só pode ser vencida por meio da intervenção graciosa de Cristo. Ou seja, quanto maior a compreensão do juízo, mais preciosa se torna a oferta da salvação. O sermão também aborda o tempo como um fator crítico e inegociável. A qualquer instante, diz Edwards, Deus pode retirar sua mão de misericórdia e o pecador será lançado na perdição eterna. Não há garantias para o amanhã. Cada segundo é uma dádiva imerecida e cada respiração um testemunho da paciência divina. A urgência dessa mensagem fazia com que os ouvintes se sentissem como se estivessem literalmente à beira do inferno. E esse senso de urgência é exatamente o que falta em grande parte da pregação contemporânea. Edwards, com sua teologia implacável, nos lembra que a procrastinação espiritual é um luxo perigoso e mortal. Outro ponto central é que, mesmo sendo um sermão sobre ira, julgamento e condenação, o convite à salvação está presente do início ao fim. Não se trata de um discurso desesperançado, mas de um alerta cheio de propósito. Ao revelar a gravidade do pecado e a realidade do inferno, Edwards prepara o coração do ouvinte para entender, com profundidade, o valor inestimável da cruz de Cristo. A graça não é apenas uma oferta generosa, é uma necessidade desesperadora. E quem não entende o peso da ira divina, jamais compreenderá a beleza da redenção. Por fim, há uma lição velada, mas poderosa, sobre a responsabilidade pessoal. Edwards não fala a um povo distante, nem a um mundo pagão e ignorante. Ele fala à igreja, homens e mulheres que se diziam crentes, mas que viviam sem temor, sem quebrantamento, confiando em formalidades religiosas ao invés de uma fé viva e transformadora. A denúncia é direta. Muitos que se consideram salvos podem, na verdade, estar apenas enganando a si mesmos. E esse é talvez o ponto mais confrontador do sermão, a possibilidade real de uma fé sem salvação. Uma religiosidade que emociona, mas não regenera, que conforma, mas não converte. Jonathan Edwards não era apenas um pregador, ele era um visionário. Ele sabia que a única maneira de trazer um avivamento genuíno era confrontando a apatia com a verdade inegável da condenação e do juízo divino. Pecadores nas mãos de um Deus irado continua a ser um dos sermões mais poderosos já proferidos, não porque tenha sido escrito com a intenção de aterrorizar, mas porque ele nos confronta com a realidade de que o amor de Deus nunca deve ser separado de sua justiça. Edwards nos lembrou de forma indelével que Deus é um fogo consumidor e, em sua grandiosidade, ele exige nossa resposta. E no final a pergunta permanece: diante dessa verdade, o que faremos com nossa vida diante de Deus?